Alexander Penha, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Em russo. Sasha. Sasha? Sasha é como se fosse Xande em russo. Sasha Penha, welcome to the Gringo do Sul podcast. Eu descobri o mijei de ir, velho. Hã? Meu nome é Alexander. Olha, Sasha. Sasha, irmão. É, velho. Sasha, será que a gente... É, Sasha. Aí não pega bem aqui no Brasil, fica né? meio estranho. Mas Alejandro. a gente vai... Vamos com o Xande, Não, que é o nome bom. da dupla, do Hudson, né? Xande Hudson. Xande e Hudson, palhaços, atores incríveis aqui de Maringá e região. Thundercats? Power Rangers. Ah, entendi. Mas tá gravando já? Já? Ô, louco, irmão. Oi, velho, eu tô zoando Esse aqui é legal, velho. É. Então, beleza. Entendeu? Véio. Aqui não tem planejamento, não tem roteiro. Isso não é uma entrevista. Não rolou a claquete, eu fiquei perdido aqui. Não, mas esse que é o legal, né? Manda bala. Você quer que eu restart? Não, tá maravilhoso. Ô, Xande, welcome. Thank Welcome. you. Você tá aqui, ó. Home of the free because of the brave. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é quando eu fiz minhas pazes com a América, aí eu falei assim, cara, eu vou começar agora a jogar aqui. Até a gente ser curado de algumas traumas. Braveheart. Agora estamos aí compartilhando um pouco, né, da vida americana, mas também trazendo pessoas incríveis como você aí para bater papo, para inspirar. Você é um cara cheio de histórias, eu imagino. E se a gente ficar aqui umas 10 horas conversando aqui, né? Só lorota. Quantos países, você me falou esses dias, você já visitou o seu trabalho de como palhaço, Sim. como ator? Então, eu comecei a viajar, assim, a nível internacional em 2013, né? E aí, ano passado, que deu 10 anos, foram 61 países que a gente passou, né? 2 deles foi uma passagem muito rápida, assim, a gente conta, mas foi muito rápida, mas o restante a gente passou, parou e fez coisas, né? Então, são 61 países já com essa perspectiva muito ligada ao trabalho nosso, que é um trabalho de arte, né? Levando arte para diversos lugares, os mais diferentes possíveis, com as mais diversas carências. Uhum. Então, o trabalho é sua profissão, né? Eu costumo não dividir as coisas, então é tudo misturado, né? É profissão, é vocação, é hobby, em algumas vezes é o nosso lado humanitário, social, o lado, às vezes, de apoio a outros ministérios, então é tudo junto, né? Mas, grosso modo, é um trabalho artístico, né? É meu meio de vida, minha profissão, é aquilo que eu tenho me especializado. Então, já faz quanto tempo que você está trabalhando com isso? Cara, isso é muito maluco. As origens, vamos falar sobre as origens. Das origens. Eu comecei a trabalhar com arte em 2003, 2002 para 2003. Então, já são uns 21 anos já, né? Só que, lógico, quando você começa, eu estava na minha adolescência, então não é nada profissional, é tudo ainda muito iniciante. Começando com as primeiras experiências, né? Mas, assim, acho que profissionalmente, acho que a partir de 2006 para 2007 eu comecei a encarar de maneira profissional. Mas já são 21 anos trabalhando com a arte, né? Eu comecei muito ligado ao teatro. O teatro acho que é a base, para quem trabalha com as artes cênicas, é a base de tudo. E aí depois eu já fui para palhaçaria, que é de grosso modo, é o que eu mais gosto, assim, que me interessa mais, assim, né? Que a palhaçaria. Entendi. Então, mas assim, o que despertou em você para trabalhar com isso, assim? Cara, essa é uma história engraçada, porque, assim, eu era muito tímido. Eu sou o terceiro filho, eu sou caçula, e eu não sei porquê, mas eu penso que, por observação, os caçulas são mais tímidos, eles são mais observativos. Então, eu sempre fui muito tímido. Né? Até eu encontrei uns tempos atrás uns amigos meus da escola, os caras falaram, não, mano, você era tímido nada. Mas eu sempre fui mais de boa, assim, nunca fui, digamos, a linha de frente. Mais introvertido. Não muito, mas eu sempre fui mais introvertido. E aí, na adolescência, com 15 para 16 anos, com 15 anos, eu me deu falei, cara, eu vou... Né, eu tava já me envolvendo com um grupo de teatro, com o Ministério de Teatro, eu falei, cara, eu vou tentar isso. E aí meio que deu uma florada, mas era uma coisa que já estava internalizada, porque é uma história que eu sempre conto, né? O meu avô, ele era artista, ele era músico, né? Ele foi um dos primeiros músicos de Maringá, ele chegou aqui em 55.
Ele teve orquestra, teve banda, fez muita coisa artística em Maringá. E do outro lado da minha família também, sempre foram músicos de igreja e tal, cantores e tal. Então sempre teve alguma coisa de arte envolvida relacionada à igreja e relacionada ao trabalho, mas teve ali sempre pautado na família. E aí que vem uma coisa assim maluca. A geração dos meus pais, eles pularam isso. Porque, lógico, existia um trauma do meu avô, porque meu avô era músico mesmo de carreira, mas era da old school, da velha guarda. Né? Então era aquela coisa da boemia, de ser artista sem qualquer tipo de responsabilidade. Tipo, meio hippie, assim? Não hippie, mas era boêmio, né? Gastava tudo com carteada, aquelas histórias que a gente ouve, assim. Então, eu acho que por ver aquela desestrutura, não por conta da arte, mas por conta do modo de vida do meu avô, eu acho que a geração do meu pai pulou, né? E aí, de grosso modo, veio e voltou pra mim, assim. Acho que eu sempre comento que teve um lado de um DNA que ficou escondido e aí na adolescência aflorou. E aí tem uma coisa muito legal. Quando você tenta... Isso eu tava na adolescência. Quando você tenta fazer algo na adolescência e de repente você percebe que aquilo deu certo, eu acho que aquilo gera uma fagulha. E acho que foi isso que aconteceu comigo artisticamente, né? Quando eu fui fazer as primeiras experiências de teatro e depois também de palhaço, você percebe que, lógico, hoje olhando para trás, aquilo foi horrível, foi péssimo. Mas assim, você olhando para trás e percebendo que aquilo funcionou, aquilo acho que gera aquela energia que faz com que você continue, né? Que foi fácil para você fazer, assim, você tinha a tendência para... você vê que há uma facilidade, né? E lógico, aí depois vem todo um processo de você estudar e se capacitar, mas assim... Você tentar algo que de alguma maneira você viu, olha, isso aqui funcionou. Então, assim, o retorno era muito bom. E também tinha um lado de fazer algo no começo sem compromisso, né? Eu acho que isso tira um peso, tira uma pressão, né? Eu não tinha compromisso. Aí a gente fazia teatro na escola, fazia teatro da igreja e começamos a rodar em vários lugares, ter essas primeiras experiências. E aquilo vai gerando algo bom, né? Igual o Alan. É a primeira vez, ó. Ele tá começando agora, que ele tá com as artes, cinema. Verdade. Ó, aproveitando um cafezinho. Opa! Vamos passar já. Que isso, cara. Ô, mano, eu tava... Obrigado, hein? Tava ansioso. Ator e barista agora, ó. Mano. Olha, coisa boa. Cheers. Ó. Saúde. Bom demais, velho. Sabia que... como que eu vou falar sabia? Porque você tem a linhagem... Você tem o árabe, o lado árabe, né? Habib. Ucrano. Então, nos países árabes não é falta de educação fazer isso aqui, ó. Fazer o barulhinho do... Isso não é falta de educação lá. Sabia? Quando eu fui pra alguns países árabes, aí eles servem um chá, aí todo mundo... Será que tem... Pra não queimar a boca. Entendi. Pra não queimar a boca. Faz sentido, simples, né? Porque você oxigena ali, né? Se minha sogra ver esse barulhinho aí, vai e a da burra, você sabe que você não pode tomar tudo? Não, isso eu não sei. Alguns países mais, digamos, mais místicos, né? Árabes, principalmente o café turco, né? Que eles fazem com o pó dentro e tal. Você não toma tudo, você deixa um pouquinho... Algo místico pra eles. Porque dizem que aí se você tomar tudo, dá pra ver alguma coisa do seu futuro na borra. É umas coisas muito loucas. O mundo é muito louco, meu amigo. Mas eu descobri esses dias, né? Você me falou, nossa, cara, você e seu irmão tem a cara... A aparência ali de árabe. Aí realmente eu fiz alguns anos atrás, 3 anos atrás, o mapeamento genético, né? Era uma curiosidade. Porque isso também tem a ver com poucas viagens. Em muitas viagens, o pessoal sempre achou que a gente era árabe. E isso aconteceu aqui em Maringá, que foi acho que a coisa mais maluca. Eu chegando no aeroporto, uma senhora ficou me olhando. Do avião, quando a gente desembarcou, até todo o processo de pegar as malas e tal. Quando a gente tava saindo do aeroporto, mano, esse aeroporto de Maringá é pequeno, né? Ela olhou pra mim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode, né? Super educada. Ela falou, você é árabe? Do nada, assim. Eu falei, olha, não, eu não sou árabe, não. Eu falei, acho que a gente tem descendência, mas eu não sou. E aí... Num Natal, eu e minha esposa, a gente falou, o que a gente vai se presentear? Vamos se presentear com o mapeamento genético. Porque, na verdade, eu achava que eu tinha alguma coisa de judeu, não de árabe. Porque também algumas pessoas já falaram, mano, você tem... Principalmente quando eu ficava sem a barba, você tem alguns traços de judeu, né? Já que é tudo na mesma região, que ali, né? O nascedor. Não, será que não é? Mas aí que tá, eu fui fazer o mapeamento. Aí, no mapeamento deu que quase 8% é Oriente Médio, né? E aí tem a ver um lado histórico. Depois eu
né? Eu também tenho formação em história, então eu sempre gosto muito de falar de história. Eu fui pesquisar que o meu sobrenome Penha é de uma região ali no sul da Espanha, que é a região dos penhascos, né? Por isso que chama Penha, né? É a região de Granada. E ali teve uma invasão moura há muitos anos, né? Ficaram séculos ali, então tem uma cultura árabe ali muito forte. O que é a invasão moura? Os mouros são os árabes que invadiram ali Portugal, Espanha, França. Então tem essa mistura aí. Eles ficaram quase 800 anos lá, se não me engano. Então ficou muito arraigada aquela cultura. E o norte da África, ele é muito árabe, né? Sim. Então eu já tive muitas histórias, assim, teve umas histórias mais malucas. Eu vou contando, aí você vai... Não, cara, eu tô aqui pra isso. Tem uma história muito maluca dessa de árabe, porque eu fui em 2 eventos de palhaço que foram em países diferentes. O primeiro foi em Lisboa e o segundo foi em Viena, na Áustria. E nesse evento tinha um cara que a gente só ficava se olhando, a gente não trocou ideia. Ele é palhaço também, ele é artista. E a gente ficava se olhando e tal, e ele bem com o fenótipo mesmo de árabe e tal. E a gente não trocava ideia, a gente só se via de longe e tal. Eu acho que talvez também por causa um pouquinho da dificuldade da língua. E aí, num terceiro momento, olha que história maluca, a gente se encontrou em Cuba. Que eu fui para um terceiro evento sobre palhaçaria hospitalar. E aí a gente se encontrou lá e ficamos no mesmo quarto. Aí ele chegou, foi se apresentar, fui me apresentar. Aí ele falou, você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele não acreditava, velho. Como você não é do Brasil, velho? Eu falei, eu sou do Brasil. Eu falei, mano... Aí ele falou, eu jurava que você era árabe, velho. Eu achei que você era da Argélia, da Tunísia, ali do norte da África. E a gente se encontrava e não trocava ideia. Eu falei, mano, esse cara é árabe, velho. Eu falei, não. Aí começamos a trocar ideia. Ele viu que era brasileiro. Né? E foi muito maluco. Então tem um pouquinho disso, né? Nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, quando você entra lá, eles te dão um problema lá? Porque você sabe como que é, né? Não é que eles são racistas, mas é pelo histórico ali, acaba que eles têm um olhar a mais ali. Principalmente depois do atentado, né? Isso, depois ali, cara, mudou tudo. Cara, então, eu fui 2 vezes para os Estados Unidos, eu nunca tive problema, eu confesso. Né? Mas é algo que a gente acho que comentou da ideia de ser brasileiro, né? Cara, o brasileiro é amado em qualquer lugar do mundo. Então, assim, às vezes o pessoal até pode perceber, mas quando você chega e já nota... Não, sabe o que é esse negócio de entrar no avião, entrar no aeroporto? É tudo... o seu medo. Parece que os caras têm um faro, cara. Eles conseguem tirar o medo. Eu tenho um amigo, ele todo mês... todo mês ele tá num país diferente. Ele tá, assim, toda semana no aeroporto. E, cara, ele já me falou... Eu já viajei com ele e tal. Ele falou assim... Eu não sei por que esses caras me param toda hora. Mas é que eu tenho medo. Então, assim, ele deve passar... Eu não sei como, mas ele deve passar assim, ó. Cara, sabe assim? Então tem essa questão eles também. Devem fazer a leitura do corpo. Faz a leitura, né? Então, você já entra ali... então, e esses são alguns macetes que você vai pegando viajando, né? Você ficar sempre calmo. Sim. Porque isso, o cara não tem nada a temer, mas é normal, o ser humano tem medo dentro de si, né? Tem. E aí, às vezes, você vai para um lugar novo e tal. Mas, assim, sempre que você não demonstra, é super tranquilo. Principalmente em imigração de aeroporto, né? Então, os caras param, você fica de boa, faz 1, 2 perguntas. E qual foi, assim, uma das viagens mais loucas que você já fez, assim? Loucas, define louca da forma que você quiser. Ixi, existem perguntas muito difíceis de responder. Tipo, essa. Outra também que fala assim, conta a história de palhaço mais surreal. Eu falei, tem muitas. Algo que talvez... Porque você já deve ter feito entrevistas, vídeos e tal. Algo diferente, talvez não tá por aí. Deixa eu ver um país muito maluco. Cara, eu acho que um país assim que pra mim foi algo muito surreal foi ter ido pra Síria, né? Eu fui ano passado. Não por ser a Síria, mas pelo contexto atual dela, né? Porque, poxa, a Síria é um país fechado. Ela tá em tese em guerra, tá em armistício, mas ela tá em guerra. E pra entrar lá, e todo o contexto que a gente recebeu antes de entrar lá, pra conseguir o visto, que é uma coisa... surreal, não é... A gente acha que é igual submeter um visto americano, canadense, sei lá, mexicano. Não. É todo um processo para conseguir o visto, né? Então, assim, eu acho que pra Síria, pra mim, foi o mais marcante. Até porque foi uma viagem... Ela tá muito fresca na minha cabeça, então acho que é mais fácil também de contar. Ela foi uma viagem que ela foi meio cinematográfica. Porque a gente entra pela Jordânia e pra cruzar... para a Síria via terrestre, né? Lá, os aeroportos são fechados, né? Para voos internacionais e tal. Então, assim, a gente já no processo, antes do visto, já tem todo um preparo que agora que eu já fui lá, pode falar. Agora pode falar. Vai falar. A gente teve que tirar toda a referência, por exemplo, eu já tinha ido para Israel.
tenho que tirar toda a referência das redes sociais da passagem por Israel, entendeu? Qualquer comentário, qualquer foto, qualquer coisa que ligasse o nosso nome, a Israel tinha que ser tirado. Porque a polícia secreta, eles fazem uma varredura e tal. Não que isso gere problema, mas pode gerar problema. Então, assim, a gente foi aconselhado, assim, limpa tudo da rede social. E a gente foi caçar Instagram e tal. E aí limpamos tudo. Então, esse foi o primeiro processo. Aí foi conseguido o visto. E aí, quando a gente entra na Síria, né? O rapaz que foi o nosso guia lá, que é um missionário chama Rael, ele... Até o nome dele é muito louco. O nome dele era Israel no Brasil. Aí ele foi trabalhar em países árabes. Ele teve que trocar o nome. Olha, os caras não permitem. Não, porque imagina ele entrar na Síria com o nome de Israel. Olha, cara. Teve legalmente trocar o nome. Legalmente trocou o nome. O nome dele agora é Rael. Rael. Nem sei se também podia falar isso. Não, acho que pode falar assim, é de boa. É? Não, pode sim, pode sim. Só dando uma apimentada. E aí, cara, quando a gente chegou lá, ele falou, olha, a gente vai passar por muitas barreiras até chegar em Alepo, que também é uma cidade histórica e foi uma das cidades mais bombardeadas na guerra recente. E aí, cara, quando a gente entra na Síria, ele falou, ó, estamos na Síria, ele falou, agora vocês vão ter uma experiência bem legal. A gente para na alfândega lá na imigração, e aí a gente desce, e aí é cena de filme. Como eles já tinham ido uma vez anterior, eles conheceram o general responsável pela fronteira. Na primeira ele falou que foi cena de filme. Nossa. Agora estava muito mais calmo, mas mesmo assim, a gente entra numa sala, o cara com aquele biotipo do soldado, né, bravo, tal, a sala tem câmera, não tem janela, sala de... E aí ele senta, assim, umas armas no canto. Mas aí, como ele já conhecia pela primeira vez, foi super de boa. Mas é viver um filme. Você para assim e fala, cara, eu tô num filme. Você passou lá por Petra, lá, né? Não, Petra é na Jordânia, mas já tinha ido. Já fui. Tá. Lá eu passei em Damasco, que é a cidade, para quem às vezes tem um contexto bíblico, é a cidade de Paulo, né? Então, eu fui até a igreja onde que se pressupõe que Paulo tenha se convertido. Eu fui no caminho que eles falam que é o caminho estreito, né? Que são ruas lá de Damasco, né? Então, a casa de Ananias e tal. Então, lá tem muito dessa história, tá na Síria. E a gente vivenciou, então, um pouquinho desse mundo de guerra, de país árabe que é contra a ideia imperialista americana. Todo aquilo, assim, foi muito maluco. E nesse sentido, né, mesmo de viagem, né? Então, assim, a gente teve algumas passagens muito loucas. No Paquistão mesmo, a gente vivencia coisa que eu falo assim, cara, eu tô dentro de um filme. É porque o Paquistão eu quase fui com vocês, lembra? Verdade, aí ficou na bica. Aí teve algumas questões que eu não consegui. Aí o pastor Edson veio aqui no podcast ano passado, né? Uhum. Aí eu contando pra ele, nossa, pastor, lembra, né? Quase que eu fui com você lá, né? Com vocês lá no Paquistão. E aí eu fui explicar, ele que você ficou com medo, né? Aí que deu aquela risada. Lá dava uns medão. Mas pelo que eu vi vocês passando lá, né? Teve histórias... O Hudson, pro Hudson, acho que ele falou que foi uma das experiências mais chocantes, assim, né? Pela questão dos escravos lá, Sim. crianças. Porque você imagina, você sentar numa roda com um negociador, um cara que ele não é dono dos escravos, mas ele tem a dívida dos escravos, então ele é dono dos escravos. Uhum. E de repente você está negociando a soltura de uma família. E aqui, assim, uma roda, e do lado 2 caras armados, do lado 2 outros caras que era a nossa segurança. AK-47. E fazendo uma negociação. Cara, e assim, a gente nos nossos trajes mais ocidentais, eles nos trajes orientais, aquela coisa... Você fala, cara, eu tô num filme, velho. Assim, é coisa de filme, velho. E depois teve aquele momento lá, né, que o cara começou a dar umas pancadas no... E aí a gente foi fazer um trabalho numa fábrica de feitura de tijolos, né? Uhum. E aí houve um estresse lá. A gente não entende até hoje o motivo do estresse, porque tava tudo em árabe, né? Uhum. E árabe fala muito rápido. Né? Mas eu sei que houve um estresse e a gente viu, né? Um capataz agredindo as pessoas... chamando as outras pessoas para vir aqui entrar no meio da confusão e a gente teve que sair fugido, né? Uhum. Mas esses são os lados malucos das histórias, assim, os lados mais tensos, assim. Mas fora isso, a gente já venceu coisas que eu falo assim, cara, é uma vez na vida, né? No Nepal mesmo, tem uma história que é muito engraçada, porque a gente estava andando lá e o Nepal, ele tem toda uma cultura que mistura várias questões do hinduísmo com o budismo. É um país bem interessante.
E nós estávamos num dos templos, assim, fazendo o famoso turismo. E aí uma das mulheres falou assim, vocês já foram num templo da deusa viva? Aí ela falou, que história é essa, velho? Ela falou, não, tem um templo aqui que tem uma menina que é uma deusa lembro. das Kumaris. E, cara, a gente foi no meio do Nepal, entrando naquelas vilas, assim, aqueles guetos, assim, de repente a gente entra num templo que tem, sei lá, 800 anos. E aí vai conhecer uma menina que eles acreditam, né? Daí ao respeito pela crença deles, que é uma deusa. Aí você entra assim, um altar todo colorido, uma menina, você fala, mano, que mundo maluco. É uma deusa que depois de um tempo ela deixa de ser uma deusa. São meninas que se tornam deusas e assim que elas têm a puberdade, né? Elas perdem, digamos, que é uma coisa também muito engraçada, né, velho? Eu sempre gosto de levar tudo isso assim de um lado muito leve, porque, cara, a menina é ex-deusa. Você pode ser uma ex-deusa. E hoje tem uma associação no Nepal das ex-deusas. Imagina, o que você fazia antigamente? Não, eu era deusa. Cada coisa que o mundo inventa, né? Você já ouviu essa aí? Eu acho que você tinha comentado comigo já uma vez, mas acho que pra quem tá escutando aí é louco, né? É louco demais. Né? Não, é outro mundo, assim. Então, você vê muita coisa maluca. Você fala, cara, que mundo doido, né? Cara, eu fico imaginando, né? 61 países, né? Foi para uns lugares... Eu acho que, assim, deve ser uma coisa incrível. Eu fui pra 8, assim. Mas 61 deve ser um negócio maravilhoso, mas deve dar uma bugada na cabeça às vezes, né? Porque você fala assim, cara, tem um mundo lá fora. Às vezes você sente meio assim, porque eu amo morar aqui, né? Aqui no Brasil, em Maringá. Só que às vezes dá uma saudade, às vezes parece que eu tô assim, fechado numa bolinha, assim, às vezes dá uma vontade de dar uma escapada, assim, por causa do que a gente já viveu. Imagina você, então. Sim. Eu sempre comento, né? Eu sou nascido e criado em Maringá, minha família é daqui, então tenho toda uma paixão por Maringá. Eu acho que, assim, pelo fato da gente saber que tem um lugar para voltar, é mais tranquilo. É, verdade. Mas num contexto, digamos, histórico, sociológico, cultural e etc., cara, você vê que o mundo é muito grande. O ser humano, ele tem algo que é central, que são as coisas que são vitais. Isso é igual no mundo inteiro. Todo mundo tem fome, todo mundo chora, todo mundo sorri, todo mundo faz piada. Tem algo que é universal. Mas aí fora disso que é a essência, que eu acho que na minha percepção é o que é mais importante, porque isso une o ser humano em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, pro ser humano, morte é morte. Todo mundo vai chorar. Tem essa outra casca, né? Que é a cáscara, digamos, cultural, que aí foi a feitura do homem. Aí que a coisa é muito maluca, né? Aí que entra... Você acaba eliminando muitos preconceitos, muitas visões... Você abre a mente, né? Você pode pegar um pouco de bom de cada cultura, trazer pra cá. Sim. Você vai entendendo outras cosmovisões. E que no final mesmo, tudo é muito que meio parecido, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa e pra gente é super normal, mas quando uma outra cultura vem, acha aquilo muito estranho. Sim. E vice-versa, né? Então, assim, a gente come coisa aqui que pra gente é super comum, mas se for pra outra cultura é bizarro. Cara, eu nasci no Brasil, eu voltei pro Brasil e tem um monte de coisa aqui que eu acho estranho. E olha que são culturas que, lógico, são diferentes, mas assim, não são abismos, né? Eu conhecia já a cultura brasileira, mas morando aqui tem um monte de coisa que eu... Né? E vice-versa, né? Tem imagina. Coisas... Não, então toda cultura vai ter coisas muito, muito boas, muito, muito ruins. Vai ter de tudo, né? Por exemplo, quando eu fui nos Estados Unidos, eu tive uma experiência, eu falei, cara, com pleno respeito, né? A gente foi num... talvez você saiba o nome, cara. Num restaurante muito famoso daquelas culturas... Isso foi no Texas. Steakhouse? Mas Steakhouse, mas era uma rede, assim, muito famosa, dessas comidas texanas. Texas Roadhouse? Eu acho que era alguma coisa assim, cara. Eu não me lembro. Mas eu acho que soava meio... Texas alguma coisa, não é? Texana, assim. E aquela coisa... Sabe aquele do T-bone? T-bone, É aquele milho. Essa grossura, assim. Então a gente foi num restaurante desse. E, cara, quando a gente entrou, bem num canto assim, tinham 3 fotos de soldados falecidos, né? Uma bandeira dos Estados Unidos e tal, bandeira do Texas, aí tinha um negocinho com uma vela e tal. Que pra eles é a coisa mais normal do mundo, né? Que é digamos, um respeito. Memorial. Mas pra gente brasileiro é uma coisa muito estranha. É verdade, né, cara? Eu nunca tinha pensado nisso. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Não sei se você reparou. E depois eu fui reparar que não é em todos os lugares, obviamente. Mas em muitos lugares. Você olha assim, tem uns memoriais dentro de lugares assim que
né? Pô, mas é só um restaurante. É porque as cidades, assim, por exemplo, existem estados e cidades que são bem militar, né? Onde eu morava lá, que era perto de Nova York, ali era uma questão mais trabalho, corporativo e tal, mas se for, por exemplo, lá na Califórnia, então, assim, as cidades, elas se orgulham ali naquela cultura militar, então tem as famílias, geracional, e bandeira para todo lado, né? Bandeira, nos Estados Unidos... E que é um negócio que, assim, eles estão próximos a gente, mas é totalmente diferente, né? A relação com algumas coisas, assim. Então, você vai vendo. Mas aí, ao mesmo tempo, talvez a gente tenha os nossos memoriais e a gente não percebe. Às vezes vem alguém de fora e olha e fala, mas pra que é isso? Aí você fala, pô, tipo assim, um negócio esquisito, cara, pra mim como americano, que aconteceu ano passado. Onde alguns, tipo assim, sabe aquela época lá... Aquela loucura, que aí a bandeira brasileira era de um lado. Isso é um negócio que nunca aconteceu nos Estados Unidos. Não importa quão extremo um lado ou outro é, a bandeira americana é a bandeira americana. Aquilo pra mim foi... Eu não entendi coisa nenhuma. Eu falei, cara, mas é o Brasil. O uso do signo, né? Então, e a América, cara, pode estar quebrando pau. Esquerda, direita, tudo isso aí. Bandeira você vê pra todo lado. A bandeira é única, né? Então... talvez algo justamente isso. Você, como alguém... Criou muito baseado naquela cultura, se estranha, né? Muita coisa que eu estranho até hoje, assim. Não, mas tem muito, assim, da gente ver modo de vida das pessoas, assim, O que você já estranhou, Alan? O que você mais estranha aqui do gringo? Cara, é o fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Esse é o gringo. Vamos. Vamos acelerado. E o calma, eles, calma. Vamos de... Não, mas essa é a cultura de onde você tava ali, né? Porque a zona... Leste. Zona leste-norte lá, né? Nordeste dos Estados Unidos, que é 24 horas, né? Lá é aquele negócio assim que eu era 1 hora indo pro trabalho ou pra escola. Tem um período da minha vida que era assim... Acelerado. Teve alguns períodos que foi assim... Trabalho era assim, 1h30, porque eu pegava uns 2 trens e, sei lá, uns 3 meios de transportação até chegar ao trabalho. Aí depois eu voltava a ir pra escola... mais 1 hora e pouco pra escola, depois mais 1 hora pra casa. Então, e aí eu ia dormir, né? Acordava, fazia a mesma coisa. Aí depois, quando acalmou, era 1 hora, 1 hora e pouco pra ir pro trabalho, 1 hora e pouco pra voltar, e era o calmo, né? Então, isso pra gente é algo bizarríssimo, então, né? mas pra mim... Naquele contexto era normal, né? Não, na verdade, eu acho que eu nunca senti que era normal. Eu senti que era assim, eu preciso fazer isso. Mas um dia eu vou parar com isso aqui, porque isso é loucura, assim. Não, mas assim, eu digo, quem mora em cidade muito grande, né? Pra ele acaba sendo normal. Cultural, mas eu nunca consegui acostumar. Imagina, não, mora no trânsito, do lado. Mora no trânsito, aí você vai pra casa do amigo, é meia hora, 40 minutos, cara. E aí era bem estressante a vida lá. Então, eu não julgo, mas quando alguém vem me reclamar comigo do trânsito de Maringá, por dentro eu tô julgando. Maringá, 2 quadras com carro, você fala, nossa, congestionamento. Não, então, eu falo, são coisas culturais que envolvem, né? Eu lembro que uma vez eu fui dar aula numa cidade aqui, perto de Maringá, uma cidade muito pequena. E aí eu cheguei, cara, e eu cheguei na rodoviária, eu falei, e tinha um hotel, né? Aí eu cheguei, precisava de informação, naquela época não tinha GPS, tinha nada, né? Mas eu sabia que tava ali no centro, eu falei pra moça, eu preciso ir em tal hotel? Ela falou, você vai como? Eu falei, eu vou andando. Ela falou, nossa, mas é longe, né? Eu falei, também lá não tinha táxi, tem a única opção, né? Eu falei, mas aonde que é? Ela falou, você segue reto aqui e vai. Cara, de verdade, eu acho que eu andei 3 quadras, assim, foi um negócio assim, bizarro. Eu assustei, eu falei, não pode ser aqui. Não, é aqui mesmo. Então, assim, 3 quadras, nossa, é muito... Isso é muito forte, né? Tem a questão o que é, tipo assim, da gente estar muito fixo na nossa verdade, né? Nosso pastor pregou esses dias aí sobre rei Uzias, na Bíblia, que o cara era um rei e quis dar um de sacerdote, quis fazer o papel do religioso ali, da parte religiosa, e aí Deus feriu ele com a lepra na testa. Aí o pastor falou, por que é na testa, né? Que a gente não consegue ver aqui nossa própria, né? O orgulho, às vezes, ou nossa própria verdade pode nos cegar de ver verdades dos outros, né? Sim. De outras culturas. Então, por isso que eu encorajo as pessoas a viajarem, a buscar informações. Para quem tem oportunidade é a melhor coisa, né? Eu li recentemente essa frase e me marcou muito, que era do Mark Twain. Não sei se pronuncia isso em inglês certinho. Posso te corrigir? Que pode? Às vezes isso que eu comentei. Eu não sei se é isso em inglês. É Mark Twain. Mark Twain. Twin é gêmeo.
Mas é com A daí. É T-W-A-I-N. Isso. É porque eu corrigi a última convidada e eu fiquei constrangido. Falei, ai, nossa, será que a pessoa Não, vai mas pensar eu comentei, eu falei, eu não sei se pronuncia, Mark Twain. Mark Twain. O Mark Twain, ele É dizia, o escritor, né, o poeta e tal, ele falava, quem não viaja é como um martelo, né? Eu achei isso genial. Quem não viaja... É como um martelo. Tudo que vê acha que é prego, entendeu? Pô, isso deve ser genial. Porque é justamente isso, né? Tudo que se você não tem uma... Não necessariamente você precisa viajar para ter isso, mas se você não se permite ao conhecimento, a tentar a abrangência, você vai sempre estar com o mesmo filtro, né? Eu acho que, por exemplo, é possível você ter uma mente aberta sem negociar seus princípios, seus valores. Plenamente. E às vezes as pessoas acham, não, deixa eu ficar aqui nessa bolha porque eu não vou me... Mas você não precisa se separar nessa forma. Você, né, se firma quem você é, mas você precisa se abrir. E você vai se E, na verdade, é até um efeito reverso. Você vai se conhecer mais, né? Se você verdade, se conhecendo mais, você vai definindo melhor as suas questões, né? E viajar ajuda muito, né? Ajuda. É igual ler, né? Eu gosto também de ler. Ler é você viajar dentro de casa, né? Sim. Então, se o ser humano se abre mais para isso, eu acho que, grosso modo, você vai ter mais informação, você vai conseguir ver a vida de uma outra maneira, né? E aí isso é muito maluco, né? Por exemplo, a gente que viajou muito, teve a sua oportunidade, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, sai no jornal ali, as informações. Aí você fala, pô, peraí, não é bem assim, pô, não, é desse jeito. Ah, os caras estão contando um lado só da história, não estão contando o outro. Então, estando lá, indo lá é outra experiência. Você pode ir no YouTube ver um tanto de vídeo sobre um lugar. Não é outro mundo, né? Você conversa com as pessoas, então as pessoas te contam coisas. Você entende o mundo de uma maneira muito mais abrangente a partir da visão do outro, né? É igual a gente teve... Eu tive no Haiti, eu tive a oportunidade, você também, de ir no Haiti, né? Cara, igual que as pessoas me perguntam do Haiti, né? Falei, e o Haiti? Falei, cara, o Haiti é o país, para mim, mais complicado do mundo, entendeu? Em todas as questões. Eu falei, cara, mas é assim mesmo? Falei, velho, é muito complicado. E você pensar, cara, que é um país que tá na América, né? Que próximo aqui era... da onde eu morava lá, eu pegava o Newark International Airport, era 3 horas de voo. Um pulinho ali, cara, você já tava ali no Haiti. Só que é um lugar que recebe recursos, recebe missionário e tal, mas tá sempre naquele... Aí você vai conversar com o povo, aí você vai entender os motivos, né, as questões históricas, culturais e... Espirituais. Espirituais tem também. As questões raciais lá, que também é muito forte, né? Então você vai abrangendo, né? Então tem isso, né? E o mais maluco, né? Uma ilha dividida no meio, né? E de um lado é a Dominicana, né? Super... Já é outro... outro mundo, né? Véio? Outras questões financeiras e estruturais, né? Já foi algum resort lá ou foi só missões lá? Não. A gente foi nas praias, né? No próprio Haiti tem essa questão, né? Não, no Haiti eu não consegui. A gente acabou indo na República, né? Aproveitando lá, né? Cara, esse é o lado bom de viajar assim. Você acaba indo para uns lugares que você nem imaginava. Cara, né? mas é muito louco porque você via... o maior contraste de pobreza e riqueza que eu já vi na minha vida foi no Haiti, cara. Porque você vê aquela pobreza, o povo na rua, de repente você lembra aquela cidade lá do supermercado que o pastor Edson sempre levou a gente? Aí você vai lá, aí o supermercado, aí de repente você entra lá, parece que você tá na Europa, assim. E aí você vê, assim, aqueles Mercedes G-Wagon blindado, sabe? Sim. Passando assim, na sua frente, você olha assim, o que? Um Mercedes, um Land Rover, É meio bizarro, né? Muito louco, cara. Isso, eu vi em outros países também esse mesmo contraste que você falava, pô, mas como assim, né, cara? Mas tem, velho. Isso é muito Parece maluco, que não tem classe média, assim. Você vê a pobreza extrema dicotomia, né? Isso o Mas mundo é assim, né? E não tem como fugir disso, eu acho. Cara, Porque... O Haiti é o único país, assim, lógico, isso pode ser uma ignorância muito grande, mas, assim, o Haiti é tentar fazer todo um processo de pacificação novamente, passar por todo o perrengue que começou em 2004, né? Quando teve a necessidade da ONU entrar lá, né? Começar tudo do zero, assim. E é um povo muito legal, né, cara? Eu sempre gostei. As 2 vezes que eu fui, tive experiências muito boas.
E convivo com alguns haitianos aqui, a gente trabalha muito aqui em Maringá e às vezes encontra nas empresas, né, haitianos, e troca uma ideia e conversa, Aham. né? Mas assim, eu tô falando de um país, né? Tem outros também nessas condições, né? Então, Tem mas um Haiti- haitiano aqui em Maringá que o cara faz um trabalho excelente, né, cara? Ele veio pra cá, estudou. Eu não lembro exatamente o nome dele ou o background dele, mas ele fez um mestrado aqui em Maringá. né? Você conhece ou não? Não sei se eu... E hoje ele tá na política aqui é? em Maringá, eu acho. Não, mas haitiano, os caras são Você muito vê que bons, velho. esse cara, né, tem gente que se dedica e tal. Você pode vir de qualquer lugar, cara, mas se você tem a mentalidade de vencedor, né? O haitiano tem um povo guerreiro, né, cara? Então é muito massa, assim, velho. Eu torço muito pra Haiti, eu acho que um dia vai dar certo, Você velho. torce também pro Red Sox, né? Red Sox. Beisebol. Eu não sabia que você jogava beisebol até agora, esse final de semana. Cara, não, a minha carreira esportiva... Mas assim, é semi-profissional a sua carreira de beisebol? Como é que é? Não. No Brasil, é uma coisa muito maluca, né? O Brasil, aquilo que a gente tava falando, o Brasil é bem aceito no mundo inteiro, porque não tem como você definir um brasileiro, né? O que é brasileiro? Não tem como, né? Ele pode ser brasileiro? tudo, né? Ele pode ser da cara do alemão a um que parece árabe, a um que tem a cultura nativa indígena. Ele pode ser qualquer coisa. E aí, por conta da colonização, o beisebol chegou no Brasil não pelos Estados Unidos, mas pelos japoneses, né? Então, a colônia japonesa, por também vir para o Brasil e ficar sempre, no primeiro momento, mais fechada, ela acabou fazendo seus guetos, né? E aí eles iam jogar o esporte que eles jogavam no Japão. E o esporte popular no Japão era o beisebol, né? Que sim, foi trazido, se não me engano, pelos americanos para o Japão. Então, sempre na colônia japonesa, o esporte principal foi o beisebol, né? E aí eu tinha muitos amigos japoneses e a gente começou a jogar beisebol aqui em Maringá, cara. Isso nos anos 90, eu e meu irmão. E aí foi assim, um esporte ali da infância e da adolescência. Aí eu joguei até os 13 anos. Então você tinha amigos japoneses? Assim, Tinha, que é assim, nossa, por isso que você muito. começou com... Muito amigo Na escola? japonês. Eles eram amigos de escola e amigos de rua, eles eram próximos. E aí a gente começou a se envolver com a colônia e começamos a jogar. Então no meu time, o time, se não me engano, era, ao todo devia ter uns 20 atletas. Tinha eu e mais um outro que era brasileiro. Assim, a gente chama brasileiro. Todo mundo é brasileiro, né? Mas que não é de descendência japonesa. Né? A gente era chamado de gaijin. Gaijin significa em japonês estrangeiro. Então a gente era os estrangeiros. Igual o gringo, o brasileiro chama de gringo. De gringo. Pra eles é o gaijin. É o gaijin. E aí eu joguei então. E ali, assim, aí nas categorias a gente se destacava bem, tanto eu e meu irmão, mas eu mesmo a gente foi campeão de vários torneios, campeão paranaense, campeão brasileiro. Eu fui pra seleção paranaense, não fui pra seleção brasileira, porque na época não tinha grana pra ir. Nossa, faltou grana. Faltou grana. Meu irmão foi pra seleção brasileira. Era ou você ou ele, então, assim? Era muito difícil. E também porque a maioria dos... O beisebol foi um esporte... Hoje é mais fácil, mas era um esporte muito caro, porque todo equipamento vinha de fora. Então era em dólar, era importado. Não tinha... vou ali no shopping comprar uma luva, um taco, uma bola. Só que hoje em dia, no Mercado Livre, deve ter então, tudo, hoje né? tá tudo facilitado. Tá, né? Hoje é super, super mais acessível. Então tinha todo esse contexto. Então, assim, a gente jogamos muito tempo, assim, se destacamos. A gente ganhou o Campeonato Brasileiro e a gente recebeu uma vaga para disputar um torneio sul-americano. Como se fosse uma Libertadores da América menorzinha. E aí a gente na verdade, foi a primeira viagem internacional minha, que eu fui pro Peru. Tá, e a gente então foi jogar. não foi ao trabalho de palhaço. Não, era foi criança. beisebol. Foi aquela experiência do primeiro voo no avião, meu Deus, e tal. Eu lembro até hoje, acho que a gente foi de Avianca, assim, foi um negócio assim, surreal, assim, fomos de ônibus para Guarulhos. Então, isso foi em 97, eu acho, 98. Tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 11 anos. E aí o legal nesse torneio, né, nosso time foi horrível nesse torneio, foi bizarro, mas eu ganhei de melhor jogador na minha posição. Eu jogava de center field, né, que é o... Center field, que você vai eu pego as bolas altas, tá? Eu jogava de arremessador e o center field, que aqui a gente chama de jardineiro central. Então, assim, a gente jogou muito tempo aqui, mas aquela época não tinha. Hoje já tem um processo de alguns jogadores brasileiros conseguem ir para times grandes e tal, bem legal. Mas você já recebeu pro beisebol? Não, nunca chegou sempre foi amador. A gente sempre pagou, na verdade. Sempre pagou pra jogar, entendi. Receber zero, né? Tinha ajuda e tal, né? Mas era... Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos quando eu joguei num time de beisebol nos Estados Unidos. Na escola? Na escola. Eu lembro até do campo, eu lembro da cidade, lá em New Jersey.
Lembro Então, de isso usar fazia os parte da chapéuzinhos. escola mesmo, assim, Daí era como se fosse educação física. Eu acho que era da escola ou da cidade ali. Um dos dois, mas eu acho que é da escola. E eu lembro, cara, foi uma experiência, assim, uma boa memória, mas não durou muito tempo, não. Minha carreira de Cara, beisebol. é um esporte bem difícil, assim. Na minha percepção, eu fazia, pra quem não vê, eu tento, vou ver a primeira vez, é um esporte em tese entediante, porque ele é muito parado. E pra quem quer jogar, começar a jogar é muito difícil, assim, é outro... Às vezes, assim, nunca joguei futebol na minha vida, você vai começar a jogar, ok, você não... Mas você começa a ter uma noção, beisebol demora. Cara, eu acho que, em geral, sei lá, esportes, artes, quando você não entende, é entediante porque a gente não entende. Tipo assim, claro que os futebol, esse basquete, esses são esportes também são complexos, estratégicos e tudo, mas é mais fácil de se entreter, né? É mais dinâmico, tipo, né? ok, tem uma bola, tem que ir na rede, a galera consegue entender, então isso vende. Agora, por exemplo, um xadrez. Tem grandes campeonatos que muita gente assiste, mas quem está assistindo está entendendo ali. Sim. E quando você entende, você valoriza e você se diverte, né? Então, O processo de conhecer. O beisebol é a mesma coisa, assim. Pra quem nunca viu, vou sentar assistir até você entender alguma coisa. Até você entender, então... Eu tenho essa curiosidade, às vezes, assim, às vezes eu vejo tanta gente curtindo algo, mas por que o povo tá curtindo tanto isso? Aí eu vou começar a me aprofundar, não, legal, assim... Eu sempre gostei muito de esporte, então ficava vendo ESPN. E ESPN, agora você tem qualquer esporte, passa lá, né? E aí vem esse mesmo ponto de curiosidade. Por exemplo, você já estava passando campeonato de cricket, né? Eu já tinha visto alguma coisa de cricket por ter ido em países que jogava cricket. A Índia é o maior jogador, o maior... Ela é um dos tops, né? Índia, Inglaterra, Austrália, né? Os países ali. Aí, cara, eu falei, eu já tinha visto, eu falei, mano, vou sentar pra ver. Quando eu entendi, lógico, entendi, sei lá, 20%, 30%, eu fiquei umas 2 horas dentro daquilo. Porque aí que você entendeu, você conseguiu apreciar. Mas eu falei, mano, é bizarro. Você fala, cara... Mas tem no Brasil? Não, cricket não tem no Brasil. Eu agora, quando eu fui pro Paquistão, o Paquistão também é muito... É o esporte nacional, né? Eu trouxe uma bola e tal. Mas, por exemplo, tem um esporte que eu não sei se pratica em outros países, eu só vi nos Estados Unidos, que é o tal do lacrosse, né? Que Não, nos Estados Unidos pratica. Eu não sei, lacrosse também? Cara, e eu fiquei assistindo, velho. Com a redinha... É tipo um hockey... Um hockey na grama. No alto, né? Caraca. E aquela bola você não consegue nem ver. Não. Que é bom pra assistir esporte? Cafezinho. Que meu isso? filho. Isso é dele, né? Isso é só desculpa pra ele. É uma desculpa. Obrigado, meu Vou passar irmão. um cafezinho pra você. Eu pensei que você ia me falar que você já jogou lacrosse. Não, nem sei. Tricampeão de lacrosse. O cara aqui... Cada ano que passa eu descubro Cara, maravilhoso, novos cara. talentos desse cara aqui. Muito bom, Alan. Obrigado, mano. Não, o lacrosse é legal, mas aquela bolinha, cara, você não consegue Não, nem você não ver, vê, cara. é muito... Nossa. Mesma coisa E do você pode, tipo, dar umas pancadas, assim, não pode? Ele é um esporte de contato, né? Bom, dá um... Com taco e tal. E eu fiquei vendo, achei interessantíssimo. O hockey mesmo é um... Hockey também, que hoje já entendo alguma coisa também. Você nem consegue ver, mas é legal. Você nem consegue ver o puck. Tem a ver com isso, né? Você começa a entender. Você começa a entender. É. Talvez você não vê o puck, ok, mas você vê ali o movimento dos caras, você já dá pra acompanhar, talvez. O movimento, aí você vai vendo os E times, o golfe, né? o americano... O golfe, né? O golfe é algo que eu tentei... Praticar? Dizer, nunca só fiz de praticar lá, né? O mini golfe? Não. Eu de fui campo mesmo? Mas só aquele do... Você vai lá arremessar lá, não é pra ir no campo mesmo jogar. Mas é onde é dos business, né? Aí já golfe é de business, né? Vai fechar uns negócios, business deals, tem que saber jogar golfe, né? Golfe. Você é um empreendedor nos até Estados aquilo Unidos. que a gente absorve do cinema, né? Que a galera exatamente isso. vai... Assunto sério, eles vão fechar. Cara, se você for um vendedor nos Estados Unidos, você não sabe jogar golfe, você troca de profissão. Olha que maluco, velho. É o que é uma forma de aumentar as então, chances. A gente, por exemplo, a gente tá falando de cultura, a gente falou, pô, mas que negócio. É a mesma coisa que no Brasil pescar, né? Os caras que fecham coisa é pescador, né? Você sabia disso, ó? Que ele gosta de pescar. Você é pescador, Alan? Eu gosto. Eu sou, eu já... Não, mas ele tem... Um pouquinho Não, mas você tem que ser um cara mais tranquilo, mais paciente, não é? Mas pra fechar negócio, pescando aqui no Brasil tem muito isso. Às vezes os caras, tipo assim... Eu conheço muitos amigos meus, assim... Principalmente pessoal, às vezes, do agronegócio, pessoal que trabalha em indústria, né? Vai fechar coisa grande. Vamos pescar no Pantanal. Não, às vezes pro americano é a correlação do golfe, né? Porque o golfe é o número 1 lá pra business, né?
Então, assim, você não fala pro cara assim, vamos jogar uma bola e a gente fecha negócio. Não, né? Você não consegue Tem que ser um esporte que você tenha Dá tempo pra pra conversar, né? conversar. Aqui que eu... Mas como é que você conversa pescando? Tem que fazer silêncio pros peixes atraírem? Não, mano, mas você joga lá 3 horas pra pegar alguma coisa. Tá. E aí o pescaria é de menos, né? Ali é o business, né? É. Entendi. São essas coisas culturais, né? Então tem muito disso, assim. Mas é isso, cara. Eu joguei Isso. beisebol e foi animal, velho. Nossa. Hoje a gente voltou a jogar, né? Tem uns times amadores aqui, os times das cidades. A gente tá jogando novamente e tal, né? Mas agora o físico já foi embora, né? Então é só Aqui pra o se bonézinho divertir. do New York Yankees é só pra... Homenagem. É parte do branding aqui, sabe? Não é parte... Porque eu nunca... Fã mesmo, assim... Eu não sei, Essa acho que eu não, sou só um parênteses. Eu acho que essa é uma das marcas mais conhecidas no mundo, né? Você vê, a maioria das pessoas sabe essa marca, às vezes não sabe nem que é nem de sabe o beisebol. que é verdade, o brasileiro não É. deve nem saber que é disso aqui é beisebol, né? Você Ah, olha lá é? atrás, aí você vê o ticketzinho, Símbolo e símbolozinho tal, do- né? Mas você vê a galera usando camiseta, boné. de New York e nem sabe o que é de beisebol. Os caras do New York são bons no É, marketing. esse é o marketing, né, cara? É que o cara quando ele consegue... É igual. Você é de que ano, cara? 93. 93. Ah, você pegou alguma coisinha, né? Eu sou de 86. O Alan é de quando? 94. Nossa, vocês são muito novos. Mas na época do boom do Chicago Bulls. No bom de Chicago Bulls... Cara, no Brasil, mano, todo mundo usava, velho. Eu Chicago peguei Bulls. no Netflix o documentário. É, isso. o Last Dance. Mas, cara, década de 90 no Brasil, mano, a gente usava Chicago Bulls, véio, camiseta, Ah, mas aí o shorts, Michael Jordan espalhou para o mundo inteiro, né? tênis, Então- nossa. Eu lembro que a gente tava falando de marca, né? O meu irmão, a gente foi para o Paraguai, né? Porque tinha acesso muito ao Paraguai dessas coisas. E ele comprou um tênis do Scott Pippen, velho. Pô, então tinha um pouco, né? Dessas marcas. Mas sabe que um negócio do Brasil que eu gostaria de ver mais ao longo da minha vida? É a gente se tornar um exportador de cultura. Porque eu sei que tá na época ali do futebol ali, no auge, né, do Brasil do futebol, tinha essa questão, mas ali o futebol, a época do Bossa Nova, Sim. eu tenho muito essa vontade, como eu tenho esse espírito empreendedor, de inovação, eu tenho essa vontade de ver o Brasil exportar a cultura e não só importar, sabe? Sim. Assim, porque é tudo bem, ok, a gente pode se inspirar em outras culturas, mas a gente pode inovar também, criar coisas originais aqui, não é? É um processo isso, né? Mas assim, isso envolve justamente as feituras dessas artes, né? Por exemplo, a gente importa muito questão dos Estados Unidos por conta do cinema, né? Sim. Então, quando o Brasil acho que investir de maneira mais potencial, desrotular algumas coisas, eu acho que a gente tem muita tendência Os filmes na são- música. Filmes, música. Você investir mais na divulgação disso. Porque, por exemplo, poucas pessoas sabem, o país que tem maior... Eu não vou lembrar o nome exato, mas isso é uma coisa que eu pesquisei há muitos anos. O país que tem o maior número de ritmos musicais do mundo é o Brasil, velho. Maior ritmos. Não, o maior número de ritmos musicais. Número de ritmo, tipo gêneros de música? Gêneros musicais do mundo é o tá. Brasil. É? Então, assim, você pega lá, tipo, uma música regionalista, por exemplo, forró. Aí você pega do forró, tem 1 milhão. Tem o forró, tem o coco, tem o baiano, Igual tem o como rastapé. no Bossa Nova tem o chorinho. Chorinho, exemplo, que ele é um bossa nova, sub- samba enredo, partido alto, pagode. Mano, o Brasil é riquíssimo nisso. O que você falou ali, né, é de divulgar. Divulgar é vender. Sabe, a América eles assim, aqui a gente tem cultura tanto quanto a América, mas o americano ele sabe vender melhor. Entendeu? Porque, por exemplo, hoje a gente tem o iPhone, né? O que o americano faz? Igual a gente falou que, né? O americano ele gera a demanda, né? Ele gera a necessidade e depois te fala, toma, que eu tenho o que você precisa. Sim. Agora que você deseja aquilo que eu te fiz desejar, agora estamos aqui. Mas, O brasileiro ainda não tem essa, eu acho que tanto assim, tão forte essa mentalidade de gerar necessidades, Sim. né? E eu não acho que tem algo errado com isso, desde que seja algo para melhorar a sociedade, né? Porque aí o cara pode usar para manipular também e vender. e como se faz isso, né? Que é o segredo. O maior mecanismo dos Estados Unidos sempre foi o cinema, né, velho? Sempre foi o... Assim, cinema, assim, o audiovisual, né? O clipe, isso. Aham. a série, né? Você repara agora, não sei se... Isso é um assunto bem legal, assim, que às vezes eu fico notando. O boom agora cultural na nova geração, não é uma geração que a gente tá convivendo, mas assim, é uma geração mais nova. Mano, os caras são viciados em cultura da Coreia do Sul, velho. Da Coreia do Sul, né? E agora tá um boom do... Também. Tem um nome, tipo a novela coreana, tem um nome... drama, como que é? K-pop?
Não, então, o K-pop da K-pop, música. aham. E tem um negócio que é a novelinha de apaixonados, assim, que é Japão ali, Coreia. Tem um nome. Eu não vou saber, cara. É, o nome, mas assim, tá estourando. Por quê? Eles estão investindo nisso, cara. E o que tem também? A onda da nostalgia, né? Da Então, nostalgia. os 90s agora... Eu tava É. falando com minha esposa esses dias, cara. Eu sou dos 90s. Ninguém da geração 90s hoje em dia se veste como dos 90s. Sim. A galera mais... Tipo assim, a geração mais nova do que a minha se veste agora o estilo dos 90s. É, Então, tá. voltou os tênis da Nike dos 90s, as calças no larga, Sim, largão. tá resgatando, Tá né? resgatando ali porque aquela questão da nostalgia, É. aquela questão de o passado era mais gostoso, aquela questão. Então, a nostalgia, por exemplo, é algo que é uma emoção que você pode vender. Sim. Então, assim, de onde surgiu isso? Cara, no filmes e tal, trazendo, vai surgindo, né? Vai surgindo, é uma Celebridade. necessidade. Aí você falou, você Vai cria gerando- necessidade. E as artes, é sempre... Na verdade, as artes, assim, quando a gente fala das múltiplas artes, sempre foi a melhor linguagem de você mostrar As uma artes. cultura, né? As artes. Né? Então, cara, por exemplo, a Europa. A gente compra o que da Europa? Essa ideia de uma cultura que era ali de Leonardo da Vinci, que era de Aham. Michelangelo, A Donatello. Maringá é muito influenciada, né, pra cultura. Então, aí vai você ver, mano, esses caras, na época não tinha cinema, mas esses caras tinham pintura. A gente é influenciado pra... Opa! Aí você isso. vai pra arquitetura, é uma arquitetura do século XVIII. Uhum. Então, assim, grosso modo, essa criação humana, né? Eu acho que o Brasil, pensando naquilo que você comentou, no momento que a gente começar a investir mais nessa divulgação, né? Vai ser mais potente. O que divulga no mundo inteiro, e a gente percebe isso conversando com as pessoas, é a novela, velho. Você vai pra qualquer canto do mundo, eles assistem novela brasileira. Mas é aí que tá. A novela brasileira não tem, ou não é, digamos, o objetivo dela fazer isso que os filmes americanos fazem, Ah, o sim. cinema sul-coreano faz, que é divulgar algumas coisas, criar certas O que necessidades. faz, né? O que faz algo se espalhar, né? Essa é a então. questão. Sabe, porque eu fiz ali um curso, né, do New York Film Academy, né? E aí os caras, assim, cara, o que eu amei sobre esse curso, Xande, que assim, os caras explicam técnicas, princípios da cinematografia. Cara, foi um intensivão Parte ali. estrutural, né? Tudo assim, os fundamentos, assim, do cinema e tal. Só que teve momentos que vários professores falaram pra mim a mesma coisa. Eu tive professores que são, assim, produtores mesmo, sabe? De lá em Hollywood, assim, uma galera, assim, que trabalha lá no topo lá. E vários deles falaram assim, só que nós te explicamos todas as regras aqui, tudo que você aprendeu sobre as regras, Sim. você pode produzir um filme, seguir todas as regras e ainda não ter sucesso nenhum. Aí a gente perguntou, mas o que traz então esse sucesso de algum filme que bomba? E falei, cara, de muitas pessoas, diretores que eu já conversei, os caras falam assim, tem que dar certo, o povo tem que aceitar, Sim. tem que atingir uma veia e é um mistério no mundo de cinema que... Essa é a parte subjetiva da história. Da arte. Então, tudo volta na arte. O que que eu sinto, assim? O cara... Primeiro, é a base, né? Você tem que saber os princípios, as técnicas. Sim. E ser excelente e profissional naquilo. Mas você tem que também ter um feeling do mundo. Ou seja, viajar, entender qual que é a realidade do mundo hoje em dia, né? Aí, cara, você produz algo, mas não tem uma regra assim, né? Então, como exportar a cultura? Não tem uma regra. Mas o que eu acho, o brasileiro, ele precisa ter um amor próprio, mais amor próprio pelo seu próprio país. Que aí a gente vai começar a olhar aqui dentro. Isso já tá, eu penso que isso já tá mudando. A internet ajudou muito isso, né? Mas hoje é lógico, a internet ela ajudou nisso, mas ela também aumentou o nível de competitividade, né? No sentido de mostrar as coisas. Então o mundo inteiro tá mostrando coisas, né? Hoje você se pega fazendo coisa, por exemplo, eu sou meio viciado em ver vídeo de indiano cozinhando, velho. Você gosta? Aquelas comidas de rua. Cara, queira ou não... O lá do Azerbaijão, lá, já viu aquele do Azerbaijão no YouTube? Os caras fazem na rua ali e tal. Mas você vê, eu tô vendo a cultura do outro, né? O Brasil, eu de grosso modo acho que tá começando isso e a gente tá rompendo com alguns paradigmas também. Né? Por exemplo, tinha uma coisa que eu sempre escutei isso desde pequeno, que eu falei, cara, isso é um absurdo. A pessoa fala, cinema nacional é ruim. Tá. Cara, mas aí você pergunta... Eu tenho esse paradigma na cabeça. Então, Por que eu tenho isso? Por quê? Porque foi vendido pra você que qual é o cinema bom? Hollywood. Hollywood, Americano. cara. Então, assim, você criou um paradigma e isso tem dinheiro envolvido, sabe? Não é à toa.
Você fala assim, mas como que é ruim? Aí você pega o cinema brasileiro. Mano, eu já vi filme genial, velho. 1 milhão de filmes. Só que a gente tem isso na nossa cabeça. Quem que abre um Netflix, por exemplo, ou sei lá, outra coisa e vai lá? Porque tem a aba, né? Cinema Nacional. Ah, tá. Quem que vai lá? Por exemplo, eu vou. Por quê? Porque em algum momento eu tive esse salto. Ele falou, ó, vou ver filme brasileiro. Então, você acabou de me ajudar. Eu tenho que romper nisso aí. Então, tem muita coisa boa. Tem muita coisa que é genial, cara. Assim, tem... É lógico que no meio disso vai ter coisas ruins, mas como até o próprio cinema hollywoodiano que a gente vai pensar como referência. Tem coisa ruim Tem coisa também. ruim. Então, será que a gente precisa... Primeiro é mudar a mentalidade, né? Mentalidade. E aí que tem a ver. Por que criou-se essa cultura? Não foi à toa. Criou-se por uma necessidade. A galera queria vender o cinema americano. E aí nisso, aí vem um pouco do histórico, né? O americano é descendente dos ingleses, né, velho? Aí é o status. Cara, os ingleses são os maiores colonizadores do mundo, né? O maior império que já existiu no mundo, a gente acha que é Roma, que é Alexandre o Grande. Não, velho. O maior império que existiu no mundo foi o Império Inglês faz 150 anos, né, velho? Agora, pouco tempo que a Índia, que o povo se libertou ali, né? Territorialmente foram os ingleses. Então, eles vêm com uma cultura de dominação em várias frentes, né? Então vai se criando assim, não, o cinema nacional é ruim. Cara... É ruim. O lado de fora que é bom. O lado de fora que é bom. Aí você vê, mano... Ruim em que sentido? Mano, você vai ver, tem coisa genial, Vai velho. tentar fazer um filme daquele lá, então, pra ver se é fácil, né? Assim... Mano, você, por exemplo, é igual quando o Central do Brasil concorreu, velho. Mano, Central do Brasil é genial, velho. Eu tô até pra rever esse filme, mas é genial, né? Central do Brasil. Aí você pega os outros filmes, por exemplo, Fernanda Montenegro. Você pega, lógico, ela vai ter coisas muito ruins no meio, mas vai ter muita coisa que é genial, cara. Eu tenho esse sonho, sabe? Eu tenho essa chama aí, queima dentro de mim pra ver as pessoas, o povo brasileiro, sabe? Valorizando mais o próprio país. Parte da missão desse podcast é isso, sabe? Eu acho que por eu ter morado fora, isso me dá um certo tipo de voz com certos tipos de pessoas. E aí eu gostaria de usar essa voz para convencer as pessoas a amarem mais o próprio país, assim, sim. sabe? Não, faz sentido, cara. E eu mesmo gostaria de produzir algo ao longo da minha vida que seja algo que eu possa deixar, sabe? A ideia do legado, né? De legado, mas assim, daqui, cara, sabe? é por isso que eu falo, vai muito disso, da propaganda, né? Da gente fazer a propaganda. As pessoas me perguntam assim, por ter viajado, né? Voltando a dizer, 61 lugares. Falou, cara, qual lugar os lugares mais bonitos você já foi? Eu falo, mano, os 2 lugares mais sensacionais que eu já fui na minha vida, um é 400 quilômetros daqui. Foz do Iguaçu. Cara, pra gente é algo tão ali, mas a gente não tem noção daquilo, velho. Da grandeza daquilo. Aquilo é a nível natural. Pra mim, aquilo é o lugar mais fantástico do mundo que eu fui. Talvez tenha outros, ok? Outro lugar genial que eu fui, por exemplo, foi o deserto de sal, na Bolívia. Mano, aquilo é surreal, velho. Mas paga pau pra qualquer um do outro. Hein? E o lugar mais fantástico em termos históricos e humanos, pra mim, foi Machu Picchu, assim. Cara... Machu Picchu é 10-0 no Coliseu, é 10-0. o mundo, né? Então, assim, lógico, cada um tem a sua beleza, tem a sua história, mas às vezes a gente vê assim, nossa, vou ver tal lugar, cara, do nosso lado é um lugar gigantesco. E aí que é o questionamento, porque já ter esse questionamento já é algo genial, tipo assim, mano, por que eu não valorizo isso? O que isso aqui não tem ou tem que me faz, de repente, querer estar lá, entendeu? São questionamentos muito importantes de ser feitos, assim, sabe? Sim. Porque senão é isso, a gente acaba, queira ou não, sendo um consumidor sem reflexão, né? Isso. O que traz pra gente aqui, vamos consumir. Ideia, não é só cultura, não é só arte também, são ideias e ideologias em geral também, né? Que a gente importa, né? E aí a gente às vezes fica num micromundo, né? Aham. É igual, por exemplo, eu lembro de um filme, cara, que me marcou muito, né? A gente está envolvido, às vezes, com meios relacionados à igreja evangélica e tal, né? Aham. Quando saiu o documentário biográfico do Sebastião Salgado. Cara, Sebastião Salgado é um dos maiores fotógrafos vivos do mundo. Esse cara, ele é lendário, sabe? E aí saiu um filme sobre a vida dele. Chamava... O nome do filme, O Sal da Terra, velho. Olha... Eu acho que isso, assim... O que eu tô dizendo? Se a pessoa é fotógrafa, se a pessoa gosta de cinema, se a pessoa, às vezes, está envolto nesse universo, você tá passando num cinema, tá, assim... Ver filme, Barbie, sei lá... Velozes e Furiosos 78, sei lá, e embaixo assim, Sal da Terra.
Se você tá em alguma dessas esferas, seja um meio talvez relacionado ao cristianismo, que tá escrito Sal da Terra, se você é um fotógrafo, lá, Sal da Terra, Sebastião Salgado, cara, isso tem que gerar um tino. E aí, quando eu fui assistir, mano, era eu mais meia dúzia no cinema. Aí você fala, cara, esse salto, né? Onde se produz? Lógico, o conhecimento vai gerar esse salto, né? Onde que tem esse plus que de repente eu vou falar assim, não, cara, cinema nacional é muito bom, a música brasileira é sensacional, sabe? É buscar, né? Tem aquela questão do consumismo, assim, pelas massas, né? Então, é a máquina, o sistema, né? Ele criou formas de vender coisas, assim, que as coisas mais profundas vendem menos, né? Ah, sem dúvida. Né? Então, O mais complexo, ele vai ser sempre mais... que é mais fácil de ser consumir acessado, ali. É o que mais vende, né? E como inverter isso na nossa cultura? Eu acho que é algo que eu tô explorando, né? Eu acho que a internet agora, ela tá gerando muito mais isso, dessa propaganda, né? Você tá falando até cultura brasileira. Eu acho que o Brasil agora tem pensado mais nisso. Nossa, esses últimos 5, 10 anos aí tem mudado muito, né? Aqui, Porque hoje o que vai gerar pro mundo é o turismo, né? E, mano, o Brasil, pelo amor de Deus, cara, o Brasil tem tanta oportunidade, possibilidade. Eu tenho a galera, os brasileiros de fora, né? Que me acompanham, lá dos Estados Unidos. Nossa, acho que um dos meus sonhos é um brasileiro de fora falar assim, cara, você me convenceu a mudar de volta pro meu próprio país. Voltar. Cara, se um dia acontecer isso... Genial. Imagina, falei, Elias, eu tô te acompanhando um tempo aí, cara, vou mudar pro Brasil. Por causa de tanto que você fala, que eu já tô aqui anos pregando que o Brasil é maravilhoso. Tô aqui quase 4 anos, não tive um dia que eu tive vontade de voltar. Sim. Entendeu? Vai passar 4, 5, 6... imagina, o cara fala... Bom, o que atrai, na verdade, quem vai pra lá... Eu falo porque assim, talvez assim, eu nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos. Tinha vontade no sentido cultural, porque eu acho que todo país tem a sua... Mas eu nunca tive vontade de morar, nada assim. Mas lógico, o que atrai é, às vezes, a galera tá numa situação financeira muito complexa, você vai lá e realmente lá é um outro patamar, né? Mas assim, em sentidos de convivência e tal... Na minha percepção, talvez o Brasil, por também estar vivendo aqui, seja mais interessante. A gente até conversar, para nos Estados Unidos, cara, você não faz nada sem estar de carro. Você não anda, na cidade, velho. Então você não sai daqui, vou no mercado, você não andando, não tem isso. Você fala, pô, mas como não... Não, mas olha esse exemplo aqui, né? Tem uns pedreiros ali, então nós estamos fazendo uma obrinha aí vem 2 pedreiros para fazer essa obra, que é uma obra de 1 mês aqui, que tem que fazer umas melhorias. Aí o cara, eles chegam todos os dias 9 horas da manhã e 4 horas da tarde eles saem. Isso é um exemplo de muitos exemplos de experiência que eu já tive com pedreiros e trabalhadores. Então 9, 10, 11, 12, aí pula o almoço, né? 2, 3, 4. O cara trabalha 6 horas por dia, entendeu? Aí lá fora ele trabalha o dobro disso, 12 horas por dia. Então... Aqui, será que aqui não... né? Porque aí o cara, uma obra de 1 mês, ele ia terminar em 2 semanas e receber o mesmo, que ele recebe pelo projeto que ele faz. Então, assim, essa é uma questão que eu bato muito em cima também. Mas você fala no sentido do americano... Do brasileiro que vai pra lá. Sim. Em busca... Não, entendi. Em busca do... Porque daí ele vai pra lá e vai fazer isso. Vai ficar 12, 15 horas, né? Eu falo isso muito. Então, assim, cara, fica aqui, vamos crescer, expandir nosso país, porque toda mão de obra que a gente perde... Para outros países, a gente deixa de evoluir o nosso próprio país, né? Então, são questões que eu estou explorando aí, opiniões que eu estou tentando formar, sabe? O Brasil tem uma questão histórica, daí já entra o lado meu de historiador, né? Pode entrar. Que é o seguinte, velho. O Brasil, ele não tem uma cultura de exploração, né? É isso que eu falo. Se a gente vê assim, nossa, pô, temos países como Canadá, Estados Unidos... Cara, esses países são exploradores, né? Eles têm o mérito deles, isso não se discute, são países produtores, mas... Cara, a gente não pode esquecer o passado, sabe? Por exemplo, você teve em Burkina Faso. Cara, qual que é a experiência de Burkina? É um país que tem jazidas de diamante, de ouro e de outros minerais. O principal lá era o diamante. E quem explorava isso não eram o pessoal de Burkina, eram os canadenses. Porque ele vê o que tá de bom lá e opa... Então, ou seja, a riqueza de Burkina não tá ficando em Burkina, tá indo pro Canadá. Eu vim aqui tipo um colonizador, na verdade, viu? Eu vim, tem coisa que ninguém tá vendo. E, de certa forma, eu tô pegando algumas oportunidades do Brasil que outros não estão vendo. Mas também tô tendo mostrar. Não, mas você tá ficando aqui, você não tá levando pra lá. Mas pelo menos tô ficando né? aqui. Tá ficando aqui. O complicado seria se você levasse pra lá, né?
Então aí você vê, por exemplo, aí a experiência que eu tive em Burkina, você fala, pô, mas aí tá indo lá. Aí você chega lá no Canadá, é aquela maravilha, entendeu? Só que pra estar aquela maravilha, tá destruindo lá. Então são reflexões muito mais grandes, né? Muito maiores, muito mais profundas, né? Então tem um pouco desse lado, né? Se o Brasil talvez evitar-se alguns... E aí tem um pouco da cultura. A gente não tem essa cultura de exploração, de colonização, né? Como que você poderia usar a sua arte da palhaçaria, ou como você usa, ou como você poderia usar para trazer mudança de mentalidade, assim, esse tipo de coisa? É algo que você explora na sua... De alguma maneira. Acho que toda arte, ela é uma transmissão de mensagem, né? Toda arte. Qual que é a mensagem, assim, que você transmite através do... Como que é o nome, seu nome? Nome de palhaço? Meu nome de palhaço é Cajuíno Castanho. Aí, Cajuíno Castanho. O que eu temo como palhaço é buscar essa humanidade. Porque isso me interessa muito. Como que eu sou um brasileiro, eu vou, por exemplo... Deixa eu pegar um outro país muito louco que a gente já foi. Por exemplo, Sérvia. Eu fiz uma apresentação na Sérvia. Nossa, Sérvia, leste europeu. Mundo maluco. E de repente, como que eu tô lá e eu consigo me conectar com uma outra pessoa que eu nunca vi na minha vida, que é uma outra língua, uma outra cultura, e a gente dialogar através dessa arte, que é a palhaçaria. Eu acho que isso me interessa muito, essa humanidade. Então, assim, a minha arte, ela trabalha essa coisa que é humana, assim. Vamos trabalhar com as coisas que nos ligam. Então, cara, é que eu comentei, tipo, no mundo, todo mundo ri, todo mundo chora, todo mundo tem fome, todo mundo ama. Às vezes muda a língua, mas esse núcleo, ele é universal. Então, trabalhar isso é uma mensagem que eu gosto de dizer assim, gente, é todo mundo igual, sabe? Não tem... Então, o que gerou essa necessidade? Desculpa, eu tô cutucando aqui. Sim, legal. Porque agora gerou pra mim essa curiosidade. O que gerou em você a necessidade de trazer essa ligação da humanidade das pessoas? Porque vamos olhar o oposto. Então, houve alguma desconexão. Você talvez enxergou alguma desconexão e você falou assim, cara, eu quero gerar uma ligação. Sim, não, isso é genial. Eu acho que tem a ver com essa coisa do mundo, né? Por que o mundo é injusto? Porque em algum momento alguém falou, cara, eu sou melhor que você, eu tenho mais coisas que você. Isso é meio caótico, né? Isso é meio bizarro, né? Então, assim, quando você vê que, cara, não, né? Não é nada disso. Por exemplo, você já teve a oportunidade de viajar algumas vezes, assim, viagens humanitárias, missionárias. E eu sou muito observativo. Eu vejo que tem pessoas que chegam, assim, num país e já traz essa carga da distância social. Do tipo, eu vim aqui numa missão messiânica. Pra te salvar. Eu vim pra te salvar e eu tenho a resposta. Você já viu isso em viagens missionárias? Assim, 90%. Eu sou evangélico, eu vim te salvar, eu sou do país. Ou eu tenho a civilização e venho aqui. A civilização e eu venho aqui te... E, cara, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. Então, talvez esse olhar que sempre me incomodou, né? Acho que a necessidade foi desse incômodo. Dizer, cara, não, é tudo igual. Nós estamos tudo conectados. E observar isso, né? A observação me trouxe muito isso. De falar, cara, olha o que essa pessoa está fazendo, olha o que ela está falando. Eu tinha uma experiência no Xingu que para mim foi maravilhosa. Acho que eu nunca contei isso assim, gravado, mas a gente estava no Xingu e é a região do Brasil que aglomerou várias tribos dos nativos, né, as tribos indígenas ali brasileiras, e a gente tava num lugar que era uma aldeia chamada Camaiurá, que é lindo, cara, um lugar assim paradisíaco, assim, é maravilhoso. Talvez seja um dos lugares mais bonitos do Xingu ali. E aí a gente chegou, eu tava conversando e eu tenho muita curiosidade de conversar, de saber por que vocês fazem isso, tal. E aí eu fui conversar com uma indígena. Falei, cara, me conta um pouco da visão de mundo que vocês têm, como é que é esse mundo, tal. E aí ela me contou uma história dos Camaiurás que eu achei genial. Ela falou assim, qual é o ser vivo mais inteligente do mundo? Ela me fez essa pergunta. Olha que pergunta filosófica, hein? Qual o ser vivo mais inteligente, ou ela falou assim, ou mais importante do mundo? A gente, na prepotência de ser humano, Homo sapiens, o que a gente vai responder? Nós, né? Ela falou, a árvore. Aí eu falei, a árvore, velho. Eles têm uma questão, uma ligação com a árvore. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim, a árvore, ela nasce e ela dá fruto para todo mundo. A árvore, ela faz sombra para todo mundo. A árvore, ela não tem lado, então ela não dá as costas para ninguém. E aí veio para mim que foi a árvore é tão sabedora do seu lugar que ela não precisa sair do seu lugar.
Ela é tão sábia. Aí eu falei, tapa na cara da sociedade. Então, assim, é uma experiência, eu falo, caraca, velho. E aí você vê, é um outro ser humano com uma outra cultura, e tá trazendo Sabedoria. a sabedoria. O que é a sabedoria? Não, mas é isso, mano, a gente é igual a todo mundo. Isso tem que nos ajudar, assim, talvez quando você perguntou essa necessidade de mostrar isso, cara. É porque eu gosto de entender o que move as pessoas. Eu acho que eu consegui descobrir através dessa pergunta e dessa história aí. O que move? Mano, talvez o que me move artisticamente é essa mostrar. Gente, é tudo igual, velho. Nós somos todos humanos. Todos iguais. A gente trabalha muito com o hospital, né? O nosso trabalho artístico, um dos pontos é ir de palhaço no hospital. Qual a diferença a mim de quem tá doente? Nenhuma, velho. Qual o valor, né? Nenhum, velho. Eu trabalhei quase 10 anos no hospital psiquiátrico. Foi um dos lugares mais profundos de experiência humana, porque o hospital psiquiátrico, ele carrega, além da doença psíquica, que já é um tabu, um espaço de reclusão social muito pesado. Ainda que no Brasil é um dos lugares que a reforma manicomial melhorou muito. A reforma essa é uma palavra diferente. Reforma Manicomial. Porque antes tinha aquela coisa do manicômio, de jogar as pessoas. Não era humanizado o tratamento com os doentes psíquicos. E o Brasil foi um dos países que inovou em tudo isso. O Brasil é referencial. Trazer um tratamento mais humanizado e tal. E, por exemplo, em Maringá a gente tinha o hospital, agora está fechado, mas a gente teve o hospital que, lógico, tinha um tratamento, era interessante assim, não era? Mas, cara, queira ou não, socialmente é um depósito humano, né? Socialmente a gente não sabe lidar com pessoas com doenças psíquicas, né? Estou falando de alto grau, né? E aí a gente bota tudo numa caixa, né? Chamada hospital, tá? Lógico, tenta cuidar, tenta tratar. Mas eu fiquei 10 anos nisso. E aí, cara, ali são pessoas que têm visões de mundo totalmente desconectos do que a gente tem como realidade. É a normalidade dela. É a normalidade, mas mesmo assim chegar e falar, cara, a gente não é muito diferente, sabe? Essa experiência humana aí E vendo coisas muito pesadas, assim, né? Do lado até biológico das pessoas, a condição humana na sua, né? Você imagina, você tá assim, de repente uma pessoa um adulto, e de repente ela vai num canto e defeca. Você já viu isso? Já. Do nada as pessoas se agredindo sem qualquer tipo de provocação, porque de repente um espasmo e tal. E você já percebeu sua arte trazendo um alívio? Não, com certeza. A gente vem, mas aí que tá, aí que vem essa coisa da necessidade da reflexão. É como a todo momento eu tenho a plena convicção que sim, eu estou colaborando, mas eu estou recebendo algo. Sendo edificado. E isso tem que ser muito forte, porque senão a qualquer momento eu posso falar, eu sou melhor que aquele ser humano. E eu não sou nada melhor que aquilo, velho. Pelo contrário, talvez seja até pior, né? Porque às vezes a pessoa não tem um controle, né? A gente, em tese, tá com controle. Então isso é uma reflexão muito profunda, né? Mas assim, é o que eu sempre tento fazer. Até nas viagens mesmo, assim, porque, cara, a gente viu muita coisa pesada já, né? Então, você ter essa percepção de sempre colocar num lugar, você fala, peraí, não sou melhor, velho. Hoje as pessoas talvez estão vendo o lado mais profundo do cajuíno. Os lados reflexivos de cajuíno. E que eu acho que são necessários para ter o lado cômico, né? Para poder... Porque aquilo vai te mover a trazer alegria naquelas necessidades que você enxerga, né? Porque é isso que me interessa, né? É como que a gente produz algo que todo mundo vai rir, independente de classe social, dependente de qualquer situação, né? Financeiro, cultural. Eu tenho muito isso assim em voga porque a gente vê muita desigualdade, né? Então como que a gente pode colaborar para gerar igualdade? É gerar essa consciência das pessoas, né? Eu trabalho muito com pessoas, por exemplo, que querem perspectivar a arte, né? Eu quero estudar arte. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar o mundo. E, cara, isso é muito louvável. Mas para você, de alguma maneira, desvirtuar isso e dizer assim, estou mudando muito, é um palito. Então, eu tenho uma consciência de, por exemplo, quando eu ensino arte, dizer assim, cara, isso é bom, isso muda as pessoas, isso te muda. Mas, calma lá, não é isso que você tá pensando, não vai... Né? Você flutua demais ali. Não. E isso é muito difícil para os artistas, porque o artista, em grosso modo, eles têm essa perspectiva transformadora, né? O artista tem essa gênese
da potência transformadora. Aham. Mas tem que ter pé no chão. Tem que ter o pé no chão, né? Tem que ter pé no chão. Então, quanto mais consciência, eu acho que você vai gerar mais mudança, né? Porque daí você tem os pés mais firmados, você Porque consegue no entender final melhor. dos dias você pode ser um artista, mas você tem que trabalhar, você tem que ter uma rotina. E a vida segue. Na base do o lado racional ali também. É. Então eu flutuo muito, por exemplo, eu que trabalho muito com artista, eu flutuo muito nesse mundo, né? Então, assim, você tem Mas você volta, pum. tem que voltar, Tem que né, velho? E eu formo muitos artistas, então eu já... Como que é a escola mesmo? eu tenho escola de palhaço, a gente viaja aí o Brasil, assim, dando curso. Então, assim, a gente trabalha muito nessa linha tênue, porque você prepara pessoas que querem estudar palhaçaria para entrar no hospital. Então, qual que é a motivação das pessoas? É uma motivação muito nobre, mas essa motivação para a pessoa se achar é um palito, E aí você ajuda a trazer essa conscientização? Eu tenho trabalhado muito para isso, né? Entendi. Que sim, é um trabalho bonito, mas todo trabalho é um trabalho bonito. Entendeu? Você comentou do pessoal que está trabalhando aqui no pedreiro. Cara, se não é um pedreiro, a gente não está aqui. Isso. Então o trabalho dele é tão bonito Sim, como, de repente, sei lá, a pessoa que está fazendo uma arte nobre, aí, uma música. Todo trabalho é digno. O que vai nos diferenciar, sim, as questões sociais, econômicas. Mas então, como que eu vou? Aí a gente volta para aquele ponto. Como a gente chega nessa igualdade? Como que chega? Buscando condições mais iguais para todo mundo. Porque daí quando todo mundo tiver mais ou menos igualitário, você não vai ter muito rótulo. Sabe o que eu acho que vai trazer a igualdade? Pelo menos aqui no Brasil, é a questão do que eu tô tentando trabalhar e a ideia que eu tô tentando vender bastante, que é o sonho brasileiro. Que é o que eu te mencionei ali esses dias. Então, American The Dream. American Dream, só que agora é o The Brazilian Dream, que é algo que, igual eu mencionei ali, tem mínimo. No Instagram é menos de hashtags, o sonho brasileiro. Nos Estados Unidos, centenas de milhares de hashtags The American Dream. Cara, eu acho que o que vai nos unir é o sonho brasileiro. Que é o que pautou os Estados Unidos muitos anos, né? Hoje em dia, não, essa hoje em ideia dia não, sim. Tá se... Não, mas como qualquer ideia, né? Caminha para um lado, caminha para o outro. Vai se evoluindo. Mas eu acho que isso é uma veia... brasileiro. Isso é uma veia que eu quero bater muito em cima. E eu acredito que isso vai unir muito. Sim. Vai unir o pedreiro com o cara do podcast, com o palhaço. Eu acho que o sonho brasileiro pode unir o povo e trazer uma esperança pro... Que queira ou não, velho, eu acho o brasileiro um povo muito bacana, cara. As experiências, mano, todo mundo gosta de brasileiro. E se não gosta, é um motivo muito pontual, que aconteceu alguma coisa, assim. A gente sempre teve experiências muito boas, assim, positivas, né? E aí eu até tava pensando, quando eu tava vindo pra cá, eu falei, cara, mas assim, o que o Brasil... A gente tava falando de vender, o que o Brasil vende? O Brasil vende isso. O Brasil vende a alegria, alegria, velho. Pô, quer coisa melhor, velho. Você já viu o povo mais feliz que o brasileiro? Cara, a gente vende alegria. Mas é lógico, isso... Aí que tá, essa alegria... Pode ser deturpada, se não for... e ela tem que voltar pra gente também, né? Uhum. A gente vende muito isso, cara. A gente já vende alegria. Isso. E você fala, mano, o brasileiro? Pô, é o futebol, é o samba, é o carnaval, mas qual é a base praia. disso, né? A base. Então, assim, todo mundo tem que ter, talvez, direito também de usufruir isso, né? Não pode ficar restrito, né? Então, isso é muito louco, né? Cajuíno. Castanha. Xande. Sasha não, né? Sasha em russo. Mas pode, então. Pode, Sasha em russo, é legal. Eu quero te parabenizar agora, sabe por quê? Porque você acabou de conquistar seu Gringo Card. Gringo Card? Direito ao quê? O Gringo Card, aqui, ó. Eu vou preencher o seu Gringo Card pra você, tá? Na verdade, eu quero que você preencha. Eu vou fazer algo diferente. Você vai preencher aí. E depois eu vou te dar o selo do Gringo. What is this, my friend? Você vai preencher, por favor. Preencha o formulário aqui, ó. Seu nome, sobrenome, tá? Processo burocrático. Surname. Isso. Sua nacionalidade. E é o episódio número 21. Data de podcast é hoje? Pode colocar aí, episódio 20. Episódio 20. EP 20. 20. OGDS. O que é? Gringo? O Gringo do Sul. OGDS. OGDS. Isso tem direito a uma viagem com acompanhante para New York City. Tem gente que deve olhar e falar, que frescura é essa que esse gringo tá inventando, cara?
Ó, Tem direito isso a congratulations! What is this, my friend? Você acabou de receber seu Green Gold Card, Merci que te dá beaucoup. acesso É. ao território americano aqui, esse território semi-americano. Ah, Não te dá acesso aos Estados Unidos. Então não vai lá chegar lá, o gringo me deu esse Green se eu botar Card isso aqui no passaporte. Aí você causa problema pra mim. Entendeu? Imagina fazer uns 300 episódios, galera sair viajando. Enfim, cara, Mas parabéns. muito obrigado, Congratulations. agradeço aí a Ó, oportunidade. Desculpa a burocracia Não, animal. de você, para você conquistar esse, né? A entrevista que você acabou de ter que passar. Mas é oficial agora. Muito Como obrigado. você tá sentindo? Ah, leve, né? Você tá sentindo Solto. alegre? Já vou botar no banco, já vou lá descontar. Tá chegando no lugar? Não, mas legal, vida longa aí, sucesso. Obrigado, viu? E que também a sua arte Xande. também vá longe, viu? Cara, isso é uma Continue, arte, viu? né? Continue. Ah, obrigado. A gente tá inventando moda pra ver o que cola. Não, Mas no final das contas é pra inspirar. Sim. É pra trazer algo, eu espero que algum tipo de inspiração pro povo Sim, brasileiro sim. aí. E se divertir no processo, né? Não, e tomar uns café bom Tomar também, muito. né? Nossa, tô com vontade de mijar, cara. Também, nós tomamos 2 litros de café. Cara, eu gosto, eu vou ficar ligadaço Então, aqui. Mas Obrigado, tá? Obrigado, tá, Xande. Foi maravilhoso. Daria pra continuar, abraço. viu? Mas... Não, mas outro momento a gente volta a contar lorota. Isso, vamos. Eu, você e o Hudson. Fechou. Imagina. Um podcast. Fazer em inglês. Cheers, my friends. Thank you so much. Farewell. Até a próxima. Bye, bye.